Olá, todos são bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que celebramos ao nosso Deus e com certeza somos por Ele abençoados por meio da ministração da palavra. E hoje nós vamos começar uma jornada que vai começar no Antigo Testamento e vai até o Novo Testamento, observando a maneira como o Senhor mostra a sua obra salvífica. Desde o Antigo Testamento, nós vamos começar ali na história que é muito conhecida, a história do dilúvio, que envolve ali a pessoa de Noé. E olharemos nesta jornada para duas palavrinhas, mas Deus. E percebermos que estas duas pequenas palavras estão aí como sendo o ponto central, o cerne de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. A gente vai perceber nas Escrituras que quando essas palavrinhas acontecem, mas Deus, o que vem antes delas à sua esquerda, diz respeito à catástrofe humana, diz respeito àquilo de ruim que o homem fez, a desobediência, tudo aquilo que foi provocado com relação ou por conta da má escolha que o homem fez. Tudo isso a gente vê que vem antes dessa expressão, mas Deus. Porém, à direita, logo depois que essa expressão aparece, nós vemos o resultado da intervenção de Deus e a maneira como todas as coisas são trazidas à vida e a salvação, então, aparece na história humana, na vida das pessoas. O que a gente quer pensar com os irmãos durante esses próximos domingos é exatamente sobre todo esse plano de salvação, a maneira como o Senhor, em toda a Escritura, vai mostrar as suas boas novas. Mas antes da gente continuar, como hoje nós vamos falar sobre o dilúvio, sobre o momento em que o Senhor manda Noé construir uma arca, o desenho das crianças será o seguinte, será exatamente isso, será a arca de Noé, juntamente com a sua família, com os animais, e as crianças poderão desenhar a arca sobre as águas, tá? Só com um detalhe, desenha a arca flutuando sobre as águas, mas em alguns pontos do desenho, comece a mostrar a terra seca. Porque o versículo que nós vamos ler, que está em Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz que as águas começaram a baixar. Portanto, vocês, crianças, vão desenhar a arca na água, porém já aparecendo um pouquinho de terra. Algumas montanhas ali do lado, indicando isso. Porque o que nós vamos ver hoje, exatamente é o texto de Gênesis capítulo 8, versículo 1, que é onde nós encontramos esta expressão, mas Deus. Veja aí na tua Bíblia, Gênesis 8:1 diz, mas Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Gênesis, do capítulo 5 até o capítulo 9, vai contar para nós todo o relato do dilúvio. Desde o momento em que Noé, então, é avisado, aquela situação toda da corrupção na terra, até o momento em que ele sai da arca, ele, então, planta a vinha e logo depois acontece algumas coisas e aí chega, então, o fim do relato dessa situação do dilúvio e da própria história de Noé. Mas a história, quando a gente lê estes capítulos, a gente vai conseguir então perceber isso. O resumo, os pontos principais da época do dilúvio foi que a terra se corrompeu, as pessoas se corromperam, e aí então o Senhor resolve destruir tudo aquilo que ele havia criado. Isso a gente vê lá no capítulo 6, o Senhor resolve destruir a terra, e aí então ele decide escolher um homem. E o texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Noé é um homem escolhido para então construir a arca e salvar a sua família, para então, digamos assim, dar recomeço à humanidade. Juntamente ali na arca, algumas
espécies de animais, ou as espécies de animais, representações dessas espécies ali presentes. Noé entra na arca depois de tê-la construído, e aí então vem o dilúvio. Eles ficam vários dias, vários meses ali dentro da arca, mas aí nós vamos descobrir que o Senhor se lembra dele, ele sai da arca, ele oferece sacrifício, depois ele planta uma vinha, fica bêbado, acaba sendo visto por um dos filhos, e aí então a sua história termina com a sua morte. O que nós temos nessa história toda do dilúvio é a ação de Deus. E o ponto central dessa história, a gente poderia dizer que seria, o ponto central é o momento em que Noé entra na arca, ou então o ponto central é a hora que Noé sai da arca. Mas parece que não. Parece que o ponto central dessa história é exatamente o versículo que nós lemos. O momento em que Deus se lembra de Noé, se lembra dos animais, e aí então ele promove todo o processo para que as águas baixem e eles então saiam da arca. Mas como que a gente consegue perceber que esse de fato é o ponto central? Gênesis foi escrito por Moisés, para apresentar para o povo de Israel, que havia passado mais de 400 anos cativo no Egito, e lá no Egito eles conheceram muitos deuses que acabaram fazendo-os se esquecer do Deus deles. E aí então, quando eles são retirados de lá por Deus, Moisés vai contar para eles quem é o Deus deles. Dentre os relatos que nós temos desde Gênesis até Deuteronômio, Moisés vai contar o relato do dilúvio. É Moisés quem escreve sobre Noé. E quando Moisés faz esse relato, principalmente o relato o ponto central ali sobre o dilúvio, vai ser ali do capítulo 7 e 8. Do 5 ao 9, toda a história, mas do dilúvio especificamente, 7 e 8. E a maneira como Moisés estruturou a história, levou as pessoas que ouviram originalmente a perceberem que capítulo 8:1, o momento em que está lá escrito, mas Deus lembrou-se de Noé, eles entenderam que ali era o ponto central. E eu gostaria de convidar você para, aí na sua Bíblia, ir observando conforme formos citando alguns versículos. E aí você também conseguirá perceber que o ponto central é ali naquele momento em que Deus se lembra de Noé e de todos os animais que estavam ali, da família de Noé que também estavam na arca. Quando Moisés escreveu, lá no capítulo 7, versículo 10, ele diz então que passados 7 dias... Observe que ele vai contando a história, citando dias. Primeiramente ele fala que passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Capítulo 7, versículo 10. Depois lá no capítulo 7, versículo 17, a primeira parte diz, durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. Ele começou com 7 dias, agora ele está falando de 40 dias. No mesmo capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Ele começou com 7 dias, foi para 40 dias e agora chegou a 150 dias. Quando a gente vai para o capítulo 8, versículo 3, a segunda parte do versículo vai dizer, depois de 150 dias havia diminuído, falando ou continuando a contar a história. Ele começou com 7 dias, 40 dias, 150 dias e agora ele repete 150 dias. Capítulo 8, versículos 6 e 7, a primeira parte do 7. Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou o corvo. Agora, a gente já tem aquela primeira sequência, 7, 40, 150, 150, 40. E para terminar, versículo 10 do capítulo 8, Moisés então escreveu, esperou mais
7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Ele começou com 7, foi para 40, foi para 150, 150, 47. A maneira como Moisés estruturou isso, as pessoas conseguiram entender. Por quê? Ele começou em ordem crescente, 7, 40, 150. E depois ele vai na ordem decrescente, 150, 47. O que ficou no meio? O que ficou exatamente no meio? O que ficou no meio é a grande expressão que nós temos no versículo de número 1 do capítulo 8. Mas Deus. O que ficou na mente das pessoas que ouviram inicialmente é que o ponto central da história não é a entrada na arca, não é a saída da arca, mas o ponto central é o momento que o Senhor lembrou-se deles. Então, se o ponto central da história é o momento em que Deus se lembra de Noé, se lembra dos animais, se lembra da família de Noé, se o ponto central é esse, então a gente pode também afirmar que a pessoa principal da história não é Noé, não é a humanidade. A história em si não é contada para ressaltar a maldade da humanidade e nem muito menos a bondade de Noé, porque tanto a humanidade merecia ser destruída, quanto Noé merecia ser destruído. O que acontece é que Deus se lembra daquele que está lá na arca e resolve então agir em favor dele. Quando a Bíblia cita essa ideia de Deus se lembrar, é porque ela está querendo indicar, não que Deus havia se esquecido, mas que Deus resolveu agir em favor deles. E se Deus resolveu agir em favor deles, mesmo sendo eles pecadores, isso mostra para nós que se Deus é a personagem principal da história, esta é uma história que está contando para nós a respeito da graça de Deus. É a respeito da graça toda essa história. Toda essa história foi contada para o povo de Israel, que ficaram mais de 400 anos no Egito, que saíram, foram retirados do Egito, estão no deserto e precisam conhecer quem é o Deus deles. Precisa conhecer que o Deus deles é o Deus que salva a humanidade, que tem todo um plano, todo um projeto para salvar a humanidade. E aí então essa história é contada. Moisés estrutura a história de tal maneira que fica muito fácil, muito claro perceber, quando ele vai usando esses números 7, 40, 150, 150, 47. Quer dizer, tem um crescente e depois um decrescente, que faz com que haja um ponto principal. Qual é esse ponto principal? O momento em que Deus se lembra, o momento em que Deus age com graça. Quando a gente lê Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar que disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. E aí vem o versículo 8 do capítulo 6. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Todos deveriam ser destruídos, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Primeira vez que essa palavra graça é encontrada nas Escrituras é neste versículo. Primeira vez que aparece esta palavra para mostrar que Deus decidiu não exercer sobre Noé o juízo que ele merecia. E isto é graça. Deus poderia ter exterminado com a humanidade ali na arca, com aqueles que estavam na arca, ele poderia ter exterminado com eles, acabavam-se todos os problemas, podemos assim dizer. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E é interessante que Noé é conhecido como um homem justo. Mas veja que Moisés conta a história de uma maneira muito clara. Ele só diz que Noé era um homem justo
depois que foi dito que ele achou graça aos olhos do Senhor. Depois que o Senhor o fez ou o declarou justo, que Moisés diz que ele é justo. Versículo 9 do capítulo 6. Lemos o 7 e o 8. O 8, especificamente, em que diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas o 9 diz, falando a respeito de Noé, Moisés falando a respeito de Noé. Estas são as gerações de Noé. E aí diz, ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Primeiro, Noé encontrou graça. Depois, Noé é dito sobre ele que ele é um homem justo. Isto é, alguém que foi declarado justo. O relato do dilúvio não é sobre Noé. O relato do dilúvio não é sobre a humanidade. O relato do dilúvio é sobre Deus. É sobre Deus exercendo a sua graça. É Deus agindo em favor da humanidade que ele teria todo o direito de destruir. Mas Noé achou graça, ele foi declarado justo. Deus resolveu não exercer contra Noé aquele juízo que ele merecia. E isto é graça. E este é o ponto que nós queremos olhar com os irmãos. A nossa salvação é resultado da graça. A salvação da humanidade é resultado da graça. O mundo foi condenado à destruição, mas Deus escolheu lembrar-se de um único homem e desta maneira mostrar a sua graça. E este é o tom das Escrituras. Quando a gente olha para as Escrituras, desde o começo até o final, nós vamos ver exatamente a iniciativa de Deus para salvar a humanidade, poupando aqueles que creem do juízo eterno. E isto é graça. E os que são poupados não porque foi achado neles algum merecimento, mas por causa da graça. Mas Deus. E o fato é que todos nós merecemos o juízo de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram. Mas aí entra a graça de Deus. Mas Deus oferece a salvação a todos os que creem por meio de Jesus Cristo, que veio a este mundo, viveu neste mundo, foi morto e ressuscitado neste mundo e hoje está vivo, oferecendo a salvação a todo aquele que crê. E aí então, eis a oportunidade, como houve também a oportunidade para Noé. O Senhor decidiu destruir a todos, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E diz a ele, vá lá Noé e construa uma arca. E ele pela fé construiu uma arca. Processo que demorou aproximadamente 100 anos, mas ele não desistiu. Ele creu, ele perseverou, foi obediente e usufruiu da graça de Deus. Foi declarado justo. E o que eu e você precisamos fazer ao começarmos esta jornada e percebermos que tudo tem a ver com a graça de Deus, com o propósito dele de trazer salvação, que tudo passa pela intervenção de Deus, que o ponto central na história é a ação de Deus para que pessoas possam crer nele. O que nós devemos fazer é aproveitar esta oportunidade, dizendo, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu me arrependo por ter me rebelado contra o Senhor. E creio e quero crer no Senhor como o Salvador da minha vida. Você pode fazer isso, precisa fazer isso, para que então você também, como Noé, seja salvo. Experimente a graça de Deus, como tantos outros homens e mulheres na história, tanto bíblica como do mundo, têm experimentado esta maravilhosa graça, porque o Senhor tem se lembrado de nós. E isso é tão claro
que Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, foi ressuscitado e ainda não voltou. E esta aparente demora é graça, porque o Senhor deseja que pessoas sejam salvas. Por isso, Ele está dando esse tempo, e esse tempo que agora você está tendo, para ouvir esta verdade. Arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus plenamente e decida caminhar com o povo de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e crescer em santidade, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode e deve reconhecer isso. O que nós vimos hoje, olhando para Gênesis 8:1, é que toda a história do dilúvio tem um ponto central e uma personagem central que agiu graciosamente em favor da humanidade. O texto que nós lemos: mas Deus lembrou-se de Noé e de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Assim como Deus se lembrou lá, hoje Ele tem se lembrado de pessoas como você, pessoas que estão longe dEle. E aí basta que você aproveite a oportunidade. E nós oramos para que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, creia no sacrifício que Ele fez por você e venha caminhar com um povo que tem buscado crescer no conhecimento do Senhor, crescer na santidade, experimentando cada vez mais desse Deus maravilhoso que ama a cada um de nós. Mas Deus, temos um Deus que é gracioso, um Deus que busca salvar a humanidade. Que você aproveite esta oportunidade. Oramos por isso e queremos fazê-lo agora. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor mostra para nós, nessa história tão conhecida, qual é o ponto principal, quem é a personagem principal e a maneira tão graciosa como agiu em favor da humanidade. E isto nos dá uma grande oportunidade, porque descobrimos que o mesmo Deus que agiu lá é o mesmo Deus que age hoje, de maneira graciosa e misericordiosa, dando a nós a oportunidade de nos arrependermos e decidirmos-nos por Cristo. Que possamos fazer isso, que pessoas que ainda não o fizeram possam fazê-lo, possam ter a coragem de dizer sim para Jesus e começar então a caminhar com um povo que quer conhecer mais a Ti, que quer servir a Ti, um povo que se entregou pela fé ao Senhor. Trabalhe, meu Deus, no coração das pessoas que terão acesso a essa mensagem e que elas tomem uma decisão clara por seguir a Jesus. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Crianças que fazem parte do grupo do WhatsApp da igreja e desenharam, pode mandar para o grupo o desenho e vamos ter também o nosso tempo de comunhão. Que Deus abençoe a tua semana e fiquem todos na paz do Senhor.